Então, pessoal, vamos aqui a mais uma aula e a gente vai falar sobre as aminas e as amidas e outros grupos funcionais, né? E aí, assim, a gente finaliza as principais funções orgânicas com mais essa aula, ok? Então, aqui, a função amina, né? Qual é a definição? Primeira coisa, olhar a definição. Aminas são compostos orgânicos que possuem um ou mais grupos alquilas. Grupos alquilas são os radicais, né? Metil, etil, propil, né? São os radicais alquilas chamados. Ou arilas ligadas ao nitrogênio. Arila são radicais aromáticos, né? Vamos colocar essa informação aqui, porque às vezes o povo esquece. Então, ó, grupo alquila. Grupo alquila. São radicais como metil, etil, isopropil, né? T-butil, e por aí vai. São os radicais saturados, digamos, né? E nós temos os grupos arilas. O grupo arila são radicais aromáticos. Radicais aromáticos. Como, por exemplo, o fenil, né? O fenil, benzil, toluil, e por aí vai. São radicais aromáticos. Se você tiver dúvida na estrutura desses radicais, aproveita e já dá uma revisada lá naquilo que a gente estudou ainda em aula presencial, ok? Para ver o nome e a estrutura de todos os radicais. São importantíssimos saber os radicais, né? Então, amina é quando eu tiver nitrogênio ligado a carbono. Seria uma definição mais fácil, né? Ou então eu posso fazer assim, ó. Eu posso definir assim: são compostos derivados da amina, da amônia. São compostos derivados da amônia. Amônia. Quem é amônia? Amônia, lembrando, é o NH3. São compostos derivados da amônia pela substituição de um ou mais hidrogênio por radicais orgânicos, por radicais alquilas ou arilas. Então, o nitrogênio é o nitrogênio ligado a amônia, é o nitrogênio ligado a 3 hidrogênio. Uma amina, eu posso ter 3 tipos, ó. Eu posso ter um nitrogênio, 2 hidrogênios e um radical. Aí nesse caso, é uma amina que a gente chama de amina primária, onde eu tenho o nitrogênio, um carbono ligado ao nitrogênio, né? E eu posso ter 2 radicais também ligados ao nitrogênio. É como se eu pegasse amônia, tirasse 2 hidrogênios e colocasse 2 radicais orgânicos. E eu ainda posso tirar os 3 hidrogênios e substituir por radical. Aí eu teria, né,
3 radicais. Eu vou botar aqui R2, porque não tem como eu botar os 3 radicais aí, mas ele não tem nenhum hidrogênio. Eu poderia definir a amina assim também. Seria uma outra definição aí, né? Aí, vamos aqui para os exemplos. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é a metilamina. Toda amina termina com amina, né? Toda amina termina no nome com amina também. Nesse caso aqui, ó, metil, que é o CH3, metil, e aí a terminação amina. Observe que nós temos aqui o NH2 ligado a um carbono. Então é a metilamina, né? A metilamina é a menor representação da função amina. É a amina menor, né? De menor massa molar. É um gás a temperatura ambiente e tem um cheiro muito semelhante ao da amônia. Tem um cheiro semelhante ao da amônia. Isso é a metilamina. Aí, a trimetilamina é a principal responsável pelo cheiro do peixe. Aqui é a trimetilamina. Ó. Observe que eu tenho 3 radicais metil ligado ao nitrogênio. Então, aí é a trimetilamina. 3 metil ligado ao nitrogênio. E aí, a trimetilamina é a substância responsável pelo cheiro do peixe. O cheiro do peixe ele é extremamente característico. E aqui, as aminas, elas possuem características alcalinas. Como elas são bases, então a gente consegue neutralizar uma amina utilizando um ácido, como, por exemplo, vinagre, limão. Por isso que é muito comum o peixe, né, vir acompanhado com limão. O limão, ele tira o cheiro do peixe, porque o responsável pelo cheiro do peixe tem característica básica, né, tem característica alcalina, então você utiliza um ácido para neutralizar esse cheiro do peixe. Então, uma informação aqui importante. As aminas possuem caráter, né? Possuem caráter básico, ou seja, alcalino. Alcalino. Por isso, utiliza-se vinagre ou limão para, né, vinagre ou limão, que no caso aqui são ácidos, que são, no caso, ácidos. Utiliza-se vinagre ou limão para combater o cheiro de peixe. Para combater o cheiro de peixe. Tranquilo? Então vamos para frente. Aqui o exemplo da trimetilamina. A fenilamina, mais conhecida por anilina, é a matéria-prima para a fabricação de corantes e indústrias têxteis. Aqui é o fenil, né? O benzeno, quando está funcionando como radical, é o radical fenil. Aí bota fenil, mas a terminação amina, então fica fenilamina. Lendo assim mais rápido, fica fenilamina. Anilina é o nome usual. O nome usual, anilina. É a fenilamina. Outras 2 aminas que possuem cheiro bastante desagradável são a cadaverina e a putrescina, né? Que são cadaverina vem do nome cadáver, que são aminas que são produzidas quando um animal morre, né? Aí cria aquele mau cheiro aquele cheiro ruim de animal morto, justamente por causa dessas substâncias aí. Quando um animal morre, as bactérias iniciam a decomposição da matéria orgânica. E aí as enzimas, né, das proteínas, né, as aminas, elas são formadas pela decomposição dos aminoácidos.
principalmente aí a lisina e a arginina, que sempre estarão presentes nas proteínas musculares. Ele colocou aqui a estrutura dessas duas aminas aqui. Aí, aqui no caso é uma diamina, né? Aí nesse caso aqui, quando eu tenho uma amina com a estrutura um pouco mais complexa, né, com a estrutura maior, observe que aqui, quando foi para colocar nome nessa amina aqui, eu fiz o quê? Fenil, e aí a terminação amina. Aí ficou fenilamina. Aqui eu já tenho dois grupos aminos. Aqui eu posso dizer que é uma diamina. Diamina porque tem os dois grupos aminos, né? Aí eu só numero a cadeia. 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 4, diaminobutano. Essa outra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então fica 1, 5 diaminopentano. 1, 5 diaminopentano. Então aí, duas aminas que são encontradas no dia a dia, no caso aí, produto da decomposição de seres vivos, né? Produto da decomposição aí de animal, não é ser vivo, animal. Aí os aminoácidos, o nome já está falando, ó. Aminoácidos. Aqui são substâncias orgânicas que possuem tanto o grupamento amino quanto o grupamento ácido. Possui tanto o grupamento amino quanto o grupamento ácido. Então, o termo aminoácido tem se tornado cada vez mais popular em academia de ginástica. Quando se deseja aumentar a massa muscular, a massa proteica, deve-se aumentar a ingestão de proteínas, né? Ingestão da proteínas, a turma da academia aí sabe muito bem disso. Se ouve muito falar em ingestão de proteínas, como fonte de aminoácidos, uma vez que as proteínas são formadas por aminoácidos. Algumas pessoas utilizam suplementos alimentares ricos em aminoácidos, né? Quando não ingere através da alimentação cotidiana, normal, carne e ovo, a turma faz a ingestão aí dos chamados suplementos, né? Aí os aminoácidos são substâncias que possuem a função amina e a função ácido carboxílico, né? Os aminoácidos possuem a função amina e também a função ácido carboxílico, possui as duas, na mesma molécula. Sendo assim, o número de aminoácidos possível é incalculável. Aminoácidos que possuem o grupamento amino no carbono 2, grupamento amino é o NH2, viu? É o grupo que identifica o aminoácido. Isso aqui, ó. Isso aqui é o NH2. O grupamento amino é o NH2. Então, aminoácidos que possuem o grupamento amino no carbono 2, carbono 2 ele pode ser chamado também de carbono alfa do aminoácido. Vamos já falar aqui qual é o carbono 2 ou o carbono alfa, que é a mesma coisa, 2 ou alfa. Já se torna bem menor. Então, a quantidade de alfa-aminoácidos, esses aminoácidos que possuem o grupo NH2 no carbono alfa são chamados de alfa-aminoácidos. E a quantidade deles, né, é bem menor. Tá aqui um exemplo, ó, de alfa-aminoácido. Isso aqui é a função ácido, né? Isso aqui é o grupamento, é o que caracteriza o ácido, e aqui é o que caracteriza o grupamento amino. Se você numerar, ó, o carbono da carbonila aqui é o carbono 1, então 1, 2. Esse carbono 2 aqui é o carbono que tem um grupamento amino. Ele é chamado também de carbono alfa, né? O carbono 2, ele é chamado carbono alfa. O 3, carbono beta. O 4, né, gama. O 5,
ômega, e por aí vai. O alfabeto, né? Só que quando eu for usar as letras aqui do alfabeto, eu já começo do 2. Quando é com números, eu começo aqui da carbonila, que é o 1, aqui é o 2. Então, as proteínas, como dito, são formadas a partir da combinação de aminoácidos. As proteínas é uma combinação de aminoácidos. Entretanto, só existe 20 alfa-aminoácidos primários a partir dos quais são formadas as proteínas. Então, as proteínas, elas são formadas apenas por alfa-aminoácidos. As proteínas são formadas apenas por alfa-aminoácidos. E nós só temos um total aqui de 20 que são encontrados. Só são encontrados 20 tipos de aminoácidos diferentes nas proteínas e todas elas são alfa-aminoácidos. Uma coisa que, né, são encontrados apenas, né, 20 tipos de aminoácidos nas proteínas encontradas nos seres vivos. Aí, a partir dessa sequência de organização dos 20 aminoácidos, é que a função da proteína no organismo se destaca. Aí, então, nós temos vários tipos de proteína, e aí cada uma com uma função, e uma proteína se diferencia de outra pelo tipo de aminoácido que compõe aquela proteína e pela sequência de aminoácidos. Na realidade, a proteína, ela tem aí milhares de aminoácidos ligados um ao outro, formando uma macromolécula. No caso, a proteína é um polímero e o aminoácido é um monômero, né? Então, a fórmula estrutural dos 20 aminoácidos primários são ilustrados a seguir. Aí vamos ver aqui. E nós temos aqui alguns, ó. Tem aqui a glicina, que é quando o nitrogênio... A glicina é o aminoácido mais simples, né? O aminoácido mais simples que a gente tem é a glicina. O NH2 aqui ligado ao carbono alfa. Aí tem a alanina, né? Aqui eu poderia chamar de 2-amino propanóico, porque eu tenho um grupamento amino do carbono 2 de um ácido propanóico. Então eu poderia chamar de 2-amino propanóico, a nomenclatura oficial, né? Que é a alanina. Aí tem aqui a valina, a leucina, né? A isoleucina, a fenilalanina, né? Triptofano, serina, treonina, o ácido aspartico, né? O ácido aspartico, o ácido glutâmico, a tirosina, são os principais aminoácidos aí que compõem as proteínas. Metionina, cisteína, lisina, arginina, asparagina e glutamina. Então, aqui, na realidade, os 20 aminoácidos, sequência dos 20 aminoácidos. Todos alfa-aminoácidos. Porque, ó, se você observar para todos eles, a gente vai encontrar o grupamento amino ligado no carbono alfa. No carbono 2. Ó. Lembrando que o carbono 1 é sempre a carbonila. Ó, aminoácido ligado ao carbono 2. Ó, o grupamento amino ligado ao carbono 2. Carbono 2. Carbono 2. Ó. Todos são alfa-aminoácidos. São os aminoácidos que compõem as proteínas dos seres vivos. Ó. Todos alfa-aminoácidos. Ó. Não importa que tem, ó, alguns possuem 2 funções ácidas, mas não importa. Mas o grupamento amino está lá no carbono alfa. Podendo ter 2 ácidos, mas não tem problema. Pode até ter dor. Ó, isso aqui já tem a função fenol também, ó. No caso, a tirosina tem a função fenol, né? Ó. Aqui, ó, carbono alfa. Já prolina já é uma cadeia cíclica aqui. Metionina, ó, tem até um enxofre ali, ó. A cisteína.
Ó, todos possuem amina no carbono alfa. São os aminoácidos que compõem as proteínas dos seres vivos. Aí, dos 20 aminoácidos, alguns são essenciais, ou seja, não são produzidos pelo organismo. Desses 20 aí, alguns são essenciais, ou seja, não são produzidos pelo organismo vivo. Aí, para o homem, 10 são essenciais, que no caso a valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptofano, treonina, lisina, arginina, histidina e metionina. Não precisa decorar isso não, né? Lógico. Esses são necessários ao organismo e devem ser ingeridos por meio da alimentação. Então, esses aminoácidos que são essenciais, eles devem ser ingeridos através da alimentação. Então, aí foi mais um destaque, né? Vocês vão estudar aminoácidos e as proteínas lá em biologia, ok? Aí nós temos aqui a classificação das aminas. Classificação das aminas. Nós temos a amina primária. Quando é que uma amina é amina primária? A amina primária é quando eu tenho apenas um carbono ligado ao nitrogênio. Tenho apenas um carbono ligado ao nitrogênio. Aí a amina é a amina primária. Isso aqui é a isopropilamina, né? O radical aqui, ó, 3 carbonos. E a amina está ligada no carbono do meio. Então, é isopropil, que é o nome desse... O nome aqui da cadeia principal, né? Isopropil, amina. Isopropil, amina. Amina primária. Amina secundária é quando eu tenho 2 carbonos ligados ao nitrogênio. 2. 2 carbonos ligados ao nitrogênio. Aí a amina secundária. Nesse caso aqui, a fenilmetilamina. Fenil, aí metil, amina. É uma outra forma de dar nome à amina, né? Você fala o nome dos 2 radicais que estão ligados a ela. Fenil, metil, amina. E aqui a trimetilamina, que é uma amina terciária. A amina terciária é quando eu tenho 3 carbonos ligados ao nitrogênio. 3 carbonos ligados ao nitrogênio. Aí é uma amina terciária. As propriedades físicas das aminas. Propriedades físicas das aminas. Aí eu tenho o seguinte: as aminas são substâncias moderadamente polares. É como todas as funções orgânicas, com exceção dos hidrocarbonetos. Possui temperatura de ebulição maior do que dos alcanos. Aqui, ó. Possui temperatura de ebulição maior do que dos alcanos. Por que a temperatura de ebulição das aminas é maior do que dos alcanos? Porque as aminas fazem ligação de hidrogênio. As aminas primária e secundária fazem ligação de hidrogênio. Por isso, possui ponto de ebulição maior que os alcanos de massa molar próxima, né? E possui ponto de ebulição menor que os álcools, porque a ligação de hidrogênio do álcool é maior do que a ligação de hidrogênio entre as aminas. Então, vamos colocar aqui. Então, ó, primeiro o seguinte: ponto de ebulição menor do que hidrocarbonetos. Hidrocarboneto. Isso sempre de massa molar próximo, viu? Aí qual é a justificativa? Aminas fazem ligação de hidrogênio. Agora, possuem ponto de ebulição menor do que álcoois. Menor do que álcoois. Justificativo. É a ligação de hidrogênio nas aminas
Ligação de hidrogênio nas aminas são mais fracas do que nos álcoois. As ligações de hidrogênio nas aminas são mais fracas do que nos álcoois. E por que que a ligação de hidrogênio no álcool é mais forte? Por conta da eletronegatividade do oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, a ligação de hidrogênio, né, no álcool, que tem oxigênio, é mais forte do que a ligação de hidrogênio em uma amina que tem o nitrogênio. Ok? Então, aqui, ainda tem o seguinte, só quem vai fazer ligação de hidrogênio entre si são a amina primária e secundária. Porque tanto a amina primária quanto a secundária possuem hidrogênio. A amina terciária não faz ligação de hidrogênio entre si. Ela pode fazer ligação de hidrogênio com outra molécula, como a água, por exemplo, mas duas aminas terciárias não fazem ligação de hidrogênio entre si, porque elas não têm hidrogênio no nitrogênio. Então, moléculas de amina primária e secundária, podem formar ligação de hidrogênio uma com as outras e com a água. Né? Podem formar ligação de hidrogênio entre si e com a água. Moléculas de amina terciária não podem formar ligação de hidrogênio uma com as outras, mas podem fazê-lo com a água. Então, as terciárias, elas não fazem ligação de hidrogênio uma com a outra, pelo fato de não ter hidrogênio ligado ao nitrogênio. Mas, mesmo assim, ela pode fazer ligação de hidrogênio com a água. Como ela pode fazer ligação de hidrogênio com a água, ela pode ser solúvel na água, por exemplo. Certo? Então, como resultado, as aminas terciárias possuem temperaturas de ebulição menores. Então, o tipo de interação entre as aminas terciárias é de polo, enquanto numa amina primária e secundária é ligação de hidrogênio. Então, o ponto de ebulição de a amina terciária é menor do que o ponto de ebulição de amina primária e secundária. E todas as aminas de massa molecular pequena são solúveis em água, até 5 carbonos ali, mais ou menos. Aí aqui nós temos a comparação entre vários tipos de amina, né? Tem a fórmula na frente, aí o ponto de ebulição e a solubilidade. Aqui, ó, a metilamina, ponto de ebulição, menos 6, então muito solúvel, porque tem pouco carbono, né? Etilamina, ponto de ebulição 17, solubilidade infinita. Propilamina, ponto de ebulição, ó, 49. Ó, olha uma coisa interessante, ó. A propilamina tem 3 carbonos. Ela tem a mesma massa molar da trimetilamina. Tem a mesma massa molar da trimetilamina. O que acontece é que a propilamina, ela é uma amina primária. E a trimetilamina é uma amina terciária. A propilamina faz ligação de hidrogênio. A trimetilamina não faz. Olha a diferença do ponto de ebulição. Como é que como o nitrogênio não tem hidrogênio, até a ligação de hidrogênio com a água é prejudicada. A solubilidade é 91 e a propilamina ali é infinito. Esse símbolozinho aqui significa que a solubilidade é em qualquer proporção, qualquer quantidade dessa amina que eu colocar com a água, ela vai ser solúvel. É isso que significa. Né? Essa outra aqui, a solubilidade é pouca, porque a cadeia carbônica é longa. Né? Vamos ter 6 carbonos, ó, porque eu tenho aqui CH2, CH2, CH3, e esse 2 aqui multiplica, então é uma amina secundária com 6 carbonos, então a solubilidade é baixa. Certo?
Aí são o grupo das aminas. Agora, a função amida. Função amida. Né? As amidas são compostos orgânicos que possuem nitrogênio ligado à carbonila. Então, aqui é perfeita aqui a definição aqui, né? Da amida. Nitrogênio ligado à carbonila. Tipo isso aqui, ó. Nitrogênio ligado ao C-O. Você viu aí, nitrogênio ligado a C-O, fechou. É uma amida. Nesse caso aqui, essa é a menor função amida. É a metanamida. Toda amida termina com amida. Aqui, como só tem um carbono, mete. Então, metanamida. Metanamida. Que pode ser chamado também de formamida. Form, porque vem de ácido fórmico, vem de formiato, só a carbonila, só um carbono. Né? Então, as amidas mais conhecidas estão no campo dos polímeros, tais como as poliamidas e as proteínas. As proteínas, elas pertencem à função amida, né? Poliamidas são polímeros artificiais. E nós temos aqui as proteínas, que é um tipo de amida natural. Aqui, ó, você vai encontrar isso. Isso aqui é o que caracteriza o grupo amida. Nitrogênio ligado ao C-O. Qualquer substância que possui nitrogênio ligado ao C-O é uma amida. Amida, nitrogênio ligado a C-O. Ok? A função amida está presente em um dos compostos orgânicos mais importantes para a vida, no caso, as proteínas. Essa ligação aqui, ó, ela é chamada de ligação peptídica. A ligação do nitrogênio com a carbonila é o que é chamado de ligação peptídica. Aqui está um exemplo de um pedaço de uma proteína. O que muda uma proteína da outra é esse R aqui, R1, R2, R3, R4. Aí as proteínas são, na verdade, poliamidas, polímeros formados pela união de aminoácidos, né? Então, as proteínas são polímeros formados pela união de aminoácidos, que no caso são os monômeros, formado por ligações peptídicas, né? As ligações peptídicas são ligações entre o nitrogênio de um aminoácido e a carbonila do outro aminoácido. Portanto, são amidas, que é essa ligação aqui que a gente falou aqui embaixo. As proteínas podem ser representadas esquematicamente como segue. Está aqui um exemplo esquemático aí de um pedaço de proteína, onde os grupos R variam de um aminoácido para outro entre os 20 aminoácidos primários, que foi aquele que a gente viu lá em cima, né? Ali você vai ligando ali um aminoácido com o outro, pode ser o mesmo tipo, pode ser um aminoácido pode ser igual ao outro. Existem infinitos, né, exemplos de aminoácidos, ou de aminoácidos não, de proteínas, onde vai mudando ali só a sequência de aminoácidos. Se mudar a sequência de um, pronto, já é uma proteína nova. E as propriedades físicas das amidas. Amidas com um ou nenhum substituinte no nitrogênio são capazes de formar ligação de hidrogênio. Que tipo de amida é essa? Aqui o seguinte, ó. São capazes de formar ligação de hidrogênio e consequentemente, possui altas temperaturas de ebulição. O que é uma amida? O que é uma amida com nenhum substituinte do nitrogênio? É isso aqui, ó. Ó, eu vou pegar a amidazinha lá em cima. Esse nitrogênio, ele está não substituído. Uma amida substituída, ele não tem esse hidrogênio aqui, ó. Ele não tem hidrogênio ligado ao nitrogênio. Por exemplo, essa amida aqui, ela é monossubstituída.
Por que que essa amida aqui ela é monossubstituída? Observe que eu tirei um hidrogênio aqui e coloquei esse radical aqui, ó. Ou seja, ela tem só um hidrogênio. Então, ela é chamada de amida, né, monossubstituída. Se ela não tiver nenhum hidrogênio no nitrogênio, aí ela é chamada de amida dissubstituída. Ela é chamada de amida dissubstituída. Deixa eu mostrar aqui no quadro para vocês. Né? Deixa eu minimizar aqui. Interromper a apresentação aqui por um minuto. Deixa eu mostrar isso aqui. Que é o seguinte, você tem aqui a carbonila, né? Você tem a carbonila. E aí, se eu tiver... Se o hidrogênio... Por exemplo, isso aqui é a etanamida. 2 carbonos et. Aí termina com amida. Isso aqui é a etanamida. Etanamida. Então, se ele tiver hidrogênio aqui, ela é chamada de não substituída. Se eu botar um carbono ali, ó, tirar um hidrogênio daqueles ali, colocar um carbono, tipo isso aqui, ó, e deixar só um hidrogênio, aí eu já tenho aqui uma amida monossubstituída. Eu tenho um carbono ligado ao nitrogênio, então ela é chamada de amida monossubstituída. Aí, nesse caso, como é que fica o nome? Esse carbono aqui, né, que é o carbono substituinte, a gente fala N, vai dizer que no nitrogênio eu tenho um radical metil, N-metil, metil porque é só o CH3, N-metil, aí, ó, etanamida, essa parte aqui da carbonila que recebe a terminação amida. Então, fica N-metil etanamida. N-metil etanamida. Isso aqui é monossubstituída. E eu tenho uma dissubstituída. Deixa eu baixar aqui um pouco a... Eu tenho aqui uma dissubstituída. Por exemplo, ó, aí o nitrogênio, certo? Isso aqui já é uma amida dissubstituída. O nome dela seria NN-dimetil, porque eu tenho esses 2 metis aqui, né? Ficaria NN-dimetil. Aí, como aqui tem 3 carbonos, propanamida. Propanamida. Dimetilpropanamida. Então, aqui é uma amida não substituída, monossubstituída e dissubstituída, que tem os 2, certo? É isso. Então, vamos apresentar aqui novamente. Aqui. Ok? Ai, ai. Agora aqui. Amidas com 2 substituintes no nitrogênio não podem formar ligação de hidrogênio. Ora, não pode formar por quê? Não pode formar porque o nitrogênio não tem hidrogênio. Se o nitrogênio não tem hidrogênio, como é que elas vão fazer ligação de hidrogênio entre si? Né? Então, amidas com 2 substituintes no nitrogênio não podem
formar ligações de hidrogênio entre si. E terão temperatura de ebulição mais baixa, justamente por não formarem ligação de hidrogênio. No entanto, poderão formar ligação de hidrogênio com a água, por causa do nitrogênio, né? Assim como as demais amidas, com até 5 carbonos, são completamente immiscíveis na água. Então, amidas pequenas, com até 5 carbonos aqui, ó, podem formar ligação de hidrogênio com a água e fica sendo solúvel. Ele coloca aqui algumas amidas, metanamida, etanamida, ó. NN-dimetilmetanamida, né? Ele colocou na fórmula condensada, mas aí você transforma essa fórmula condensada aqui na fórmula estrutural. Ó, esse N aqui, isso aqui é NN, porque está dissubstituído, ó, dissubstituído. Aqui é monossubstituído, aqui é não substituída, porque não tem esse N aqui. Então não tem nenhum radical lá naquele nitrogênio. Quando tem, a gente coloca esse N aqui, certo? Outras funções. Até agora, nós vimos as principais funções orgânicas. Temos só essas? Não, temos outras aqui que têm um grau de importância menor, pelo fato de estarem menos presentes no dia a dia. Vamos ver aqui. Existe um número relativamente grande de funções orgânicas, além daquelas citadas até aqui. Muitas delas são frutos de pesquisas em laboratório e não existem na natureza. Outras funções até existem na natureza, mas não são comuns em nosso cotidiano. Por essa razão, essas funções são pouco citadas em exames vestibulares. E quando fazem, restringem a questão apenas ao reconhecimento dela. Ou seja, você tem que reconhecer a que função orgânica pertence à substância. Então, vamos ver aqui outras funções orgânicas. A função nitrila. Nitrilas são compostos que possuem o grupo nitrila, que é o nitrogênio, formando uma tripla ligação com carbono. Nitrila é o nitrogênio formando tripla ligação com o carbono, que está ligado a outro carbono. Está aqui, ó. Etanonitrila. Eu tenho aqui a função nitrila, ó, que é o carbono fazendo tripla. Aqui, ó, propenonitrila. Ó, isso aqui é o grupo funcional da nitrila. Então, a menor representante da função nitrila é o etanonitrila. E o mais importante é a acrilonitrila, precursor do polímero acrílico. Isso aqui é o monômero do polímero acrílico, né? É o poliacrilonitrilo nós temos, que forma o acrílico, quadro de acrílico. Então é o propenonitrila. Então, o grupo funcional nitrilo eu tenho C tripla N. Aí nós temos os nitrocompostos, que são compostos que possuem um ou mais grupos nitro ligados a carbono. Então, nitrocomposto possui o grupo nitro ligado ao carbono. O menor representante da função nitrocomposto é o nitrometano, utilizado como aditivo de gasolina de aeromodelos. Né? Nitrometano. E o nitrocomposto mais conhecido é o trinitrotolueno, que é o famoso TNT, que é utilizado aí como explosivo. Trinitrotolueno. Vamos ver se tem a estrutura dele aqui. Tá aqui, ó. Trinitro, são as 3 funções de nitro aqui, ó. Trinitrotolueno, que é um metil com benzeno tolueno. Trinitrotolueno. Aqui é o nitrometano. E aqui o trinitrotolueno, que é o TNT. Pertence à função nitrocomposto. Nitrocomposto. Esse aqui a gente já viu, cloreto de ácido. É um aleto de acila. Observe que tem um aleto aqui, ó, ligado à carbonila. Então, ele é um aleto de acila, chamado, né? Aí, se eu tiver aí eu poderia ter um bromo, poderia ter um iodo,
né, no lugar do cloro, aí seria um aleto de acila. Isso aqui pertence ao grupo aleto de acila. Aleto de acila. Nós vimos isso aqui já em aulas anteriores. E outro grupo funcional aqui são os anidridos. Anidridos de ácido carboxílico, né, que são compostos formados a partir da desidratação de dois grupos carboxila, né? Produto da desidratação de ácidos carboxílicos. Vamos botar assim, produto da desidratação de ácidos carboxílicos. Produtos da desidratação de ácidos carboxílicos. São os anidridos, né? Como é que funciona aqui, ó? Observe que você tem dois ácidos. Deixa eu botar aqui a lupazinha aqui. Você tem esse ácido aqui, ó, com R', e aqui outra carboxila, outra molécula de outro ácido. Aí o hidrogênio de um reage com a hidroxila do outro, para sair a molécula de água, que é H2O. O que vai acontecer é que esse oxigênio se liga lá na carbonila. Esse oxigênio aqui, ele se liga bem aqui na carbonila. Aí vai formar isso aqui, ó. Oxigênio ligado a duas carbonilas. Oxigênio ligado a duas carbonilas. Então, oxigênio ligado a carbonilas, entre duas carbonilas, são chamados de anidrido. Oxigênio ligado a duas carbonilas é o que a gente chama de anidrido. Aí tá aqui, ó, um exemplo de um anidrido. Anidrido acético. Por que que é um anidrido acético? Se você observar, para cá eu tenho dois carbonos, para cá eu tenho dois carbonos. Qual foi o ácido que deu origem a esse anidrido? O ácido acético, que é o ácido etanóico, né? Porque um ácido com dois carbonos é chamado de etanóico, que é o ácido acético. Então, por isso o nome anidrido etanóico ou anidrido acético. O anidrido, ele recebe o mesmo nome do ácido que deu origem a ele. Então, se duas moléculas de ácido propanóico se desidratar formando anidrido, a gente vai ter um anidrido propanóico. Se for, pode ser ácidos diferentes? Pode. Se for o ácido etanóico com o ácido propanóico, aí nós teremos o anidrido etanóico propanóico. Mas sempre vai funcionar da mesma forma. O hidrogênio da hidroxila de um com a hidroxila do outro, da outra molécula. Sai a molécula de água, e aí as carbonilas se ligam aqui através do oxigênio. Todo anidrido é assim. Todo anidrido vai ter oxigênio ligado a duas carbonilas. Os dois grupos carboxilas podem, inclusive, pertencer à mesma molécula. Nesse caso, o anidrido obtido será cíclico. Aqui nós temos o anidrido cíclico. É quando tiver um diácido. Imagine um ácido que possui duas carbonilas. Um ácido que possui duas carbonilas, aí uma mesma molécula tem as duas carboxilas. Então, a hidroxila de um aqui de um lado vai se ligar à hidroxila do outro lado e vai fechar. E a gente vai ter aqui um anidrido cíclico. Mas, de qualquer forma, a gente está percebendo aqui que eu tenho o oxigênio ligado a duas carbonilas. Aí é anidrido. Tio álcool e tio éter. Ora, tio é quando se eu pegar uma substância e tirar o oxigênio dela e substituir por um enxofre, aí eu vou ter uma função tio. Né? Se você tira o oxigênio e substitui por um enxofre, na química isso é um tio. Então, são compostos com a estrutura química semelhante à dos álquis e do éteres. O que é um álcool? O álcool eu tenho OH ligado a uma cadeia carbônica. O tioálcool, ao invés de OH, é SH. Observe que tirou o oxigênio e botou o enxofre. Isso aqui é um tioálcool. E o que é um éter? Um éter é quando eu tenho oxigênio entre dois éter. É quando eu tenho oxigênio
entre dois carbonos. E o que vai ser o tioéter? Enxofre entre dois carbonos. Ó. Enquanto éter é oxigênio entre dois carbonos, tioéter é enxofre entre dois carbonos. Enquanto álcool é OH entre dois carbonos, enquanto o álcool é OH entre dois carbonos, o tioálcool vai ser SH ligado a carbonos. Entre não. OH ligado a carbono é álcool. SH ligado a carbono é tioálcool. Aí eu posso ter tiocetona e por aí vai. Né? Cetona é o C-O entre carbonos. Eu teria uma tiocetona, que é o C-S entre dois carbonos. Se eu substituir o oxigênio por um enxofre, eu vou ter uma função tio. Aí aqui, ácidos sulfônicos. O que são os ácidos sulfônicos? Ácidos sulfônicos são qualquer composto que possui o grupo HSO3. Nós já vimos, né, na última aula, a questão do detergente. Os detergentes, eles são sais de ácido sulfônico, né? Então, esses compostos são derivados de ácidos sulfônicos, ou ácidos sulfúricos, pela substituição de uma hidroxila pelo um grupo orgânico. Então, sempre que eu tiver HSO3 ligado a uma cadeia carbônica, aí eu vou ter aqui um ácido sulfônico. Nesse caso aqui é o ácido benzenosulfônico. Ácido benzenosulfônico. Né? É o ácido benzenosulfônico. Isso aqui, sal de ácido sulfônico, formam o que a gente chama de detergentes. Detergentes são sais de ácido sulfônico. São sais de ácido sulfônico. Os detergentes. Ok? Aí aqui nós temos os exercícios que vocês provavelmente já estão respondendo ou irão responder, certo? Termine de responder todos aqueles que não responderam ainda. Né? Lembrando que são questões de vestibulares. Questões de vestibulares aí, todas elas. Então, terminem de responder aquelas que vocês ainda não responderam, das propostas e também das complementares. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo a correção dessas questões aí, de boa parte delas, viu? Fazer vários vídeos. Aqui são textos complementares, né? Às vezes é interessante fazer uma leitura que tem uma coisa ou outra aqui. Vamos ver o que é que tem nesse texto complementar? Texto complementar aqui. Alcaloides. Alcaloides são substâncias derivadas da planta que contêm, em sua forma, basicamente, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono. Seus nomes comuns geralmente terminam em ina, tipo cafeína, cocaína, propaverina, pilocarpina, entre outros. Formam um grupo muito vasto de metabólicos, que podem ocorrer tanto em micro-organismos quanto em plantas superiores e inferiores, e ainda em animais, apesar de nestes últimos ocorrerem com menor frequência. O nome alcaloide deriva do fato de essas substâncias se comportarem como bases, álcalis, né? São alcalinos. Então, alcaloides. Como os alcaloides são aminas, eles sempre reagem com ácido, formando sais. Né? Os alcaloides geralmente possuem o nitrogênio em ciclo. Tanto que a definição vamos ver ali em cima, tanto que a definição mais aceita atualmente deve-se a Pelletier, que considera os alcaloides as moléculas cíclicas que contêm nitrogênio no anel. Né? Seria uma definição para alcaloide. Compostos cíclicos que possuem nitrogênio no anel.
Os alcaloides têm interessado os cientistas nos últimos 2 séculos, e milhares de novos alcaloides têm sido isolados e identificados. O interesse é oriundo da atividade biológica variada, que todo alcaloide possui em animais. Alguns são estimulantes do sistema nervoso central, outros causam paralisia, alguns elevam a pressão arterial e outros abaixam. Certos alcaloides agem como analgésicos, outros são tranquilizantes e alguns são antibióticos. No entanto, todos são tóxicos em dose elevada. Segue alguns exemplos dos alcaloides mais conhecidos e as respectivas plantas que são encontrados. A cafeína, né, no café. Aí você tem aqui, ó, o nitrogênio, aqui é uma função amida, aqui é a função amida. Essa função aqui não é amina. Quando o nitrogênio estiver fazendo ligação dupla com carbono, a função é imina, não é amina. É a função imina, certo? Não é função amina, é função imina. Aqui é a função amina, né? A nicotina no tabaco é um alcaloide. A gente tem aqui um nitrogênio no ciclo, né? Que é o que caracteriza o alcaloide. Ó, nitrogênio no ciclo. Cocaína, heroína, morfina, que é a papoula. E aí vem um resumo das funções orgânicas, das principais. E é isso. Agora é responder as atividades. Depois a gente vai montar eu vou fazer uma aula só com as questões. Só a resolução de questões. Beleza? Então, a gente fica por aqui. E é isso aí. Até a próxima.